Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iremos agora dar início ao nosso último conteúdo da parte de anatomia humana, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Divide essa aula em duas partes, em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Vamos lá. O sistema reprodutor masculino, ele é responsável pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a testosterona, que é o hormônio responsável por dar todas as características do sexo masculino, tá bom? Que é o engrossamento da voz, os pelos mais grossos, os pelos do bigode, da barba, tá certo? E ele se apresenta pra gente em duas configurações. Os órgãos externos, que é o que a gente pode ver, e os órgãos internos, que se caso aquele homem passe por um processo cirúrgico e ele for dissecado, ele for aberto, você poderá visualizar os órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Quais são os órgãos externos? O que é que eu posso ver do sexo masculino? O que está à minha vista é a estrutura peniana, o pênis, e o sacro escrotal. Já os órgãos externos, os órgãos internos é o testículo, o epidídimo, ducto diferente, ducto ejaculatório e uretra. E as glândulas acessórias que contribuem para o desenvolvimento e funcionamento do sistema reprodutor masculino, que são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Vamos continuar. Aqui é a estrutura para vocês do sistema reprodutor masculino, tá certo? O sistema reprodutor masculino ele fica próximo à bexiga. Abaixo dessa bexiga tem a próstata, tá certo? Acima um pouquinho da próstata, um pouquinho mais na parte posterior. Desculpa, na parte posterior. Temos a vesícula seminal, que é responsável pela produção desse sêmen, do sêmen, que é o líquido, né? O líquido seminal. Temos o saco escrotal abaixo, né? Dentro do saco escrotal. Temos o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, a uretra, que fica na estrutura, alojada na estrutura peniana, tá bom? Os testículos produzem os espermatozoides com início, né? Durante a idade dos 12 e 13 anos do menino, né? Onde esse menino ele passa pelo processo da semenarca. O que é uma semenarca, professora? Semenarca é a primeira ejaculação do menino, que é o indicativo de que ele virou um rapaz, né? Ele está apto a ter relações sexuais, né? Não necessariamente que ele vá ter relações sexuais nessa idade, mas é onde normalmente ocorre essa semenarca, que é quando o menino geralmente se acorda todo molhado. Eles geralmente ficam com muita vergonha de contar para o pai e para a mãe, porque ainda existe esse tabu, né? E é o indicativo de que o menino virou um rapaz, né? E os testículos também produzem a testosterona, que é o hormônio que vai conferir todas as características do sexo masculino, tá ok? O epidídimo, ele armazena os espermatozoides dentro de uma a 3 semanas, tá certo? E, professora, e quando esse espermatozoide não é colocado para fora durante essas 1 ou 3 semanas, ele sofre o processo de morte celular e ele sempre fica em constante renovação, tá certo? Das células do espermatozoide. Vamos continuar. Aqui é a estrutura para que vocês possam visualizar o que está por dentro do saco escrotal, que é o epidídimo, tá certo? E demais estruturas do sistema reprodutor masculino. Eu vou deixar esse material para vocês na descrição do vídeo, vocês deem uma lida, tá bom? Vamos continuar. O ducto deferente, ele é o responsável pelo transporte dos espermatozoides para o meio externo através do processo de ejaculação.
O ducto deferente, ele é todo enovelado, parecido com o hilo renal, tá certo? Desculpa, o hilo renal não. Os ductos renais, aquele todo enoveladinho que conduz a urina do ureter para a bexiga, pronto. É uma estrutura semelhante e ele liga a parte do testículo, tá certo? Para que esse espermatozoide que está sendo produzido lá vá para o meio externo, tá certo? Através da uretra masculina. Já o escroto ou saco escrotal, comumente conhecido, é a bolsa de pele que eu consigo visualizar por fora, onde se localiza dentro desse saco os testículos, tá certo? Aqui é a estrutura do saco escrotal para vocês e o que fica dentro desse saco escrotal. As vesículas seminais. As vesículas seminais produzem o líquido responsável para a condução dos espermatozoides. Já a próstata, ela produz o líquido prostático, que é o líquido viscoso que neutraliza a acidez do caminho da uretra e também do canal vaginal. O canal vaginal, ele é um canal muito ácido, que se não tiver a produção desse líquido seminal, do líquido prostático, que é o líquido secretado pela próstata, esse espermatozoide, quando passa pelo canal vaginal para ir direto para fecundação, né, no óvulo feminino, ele provavelmente iria morrer no meio do caminho, tá certo? Por conta da alta acidez do canal vaginal, que é uma acidez natural, tá certo? Já as glândulas bulbouretrais produzem esse líquido lubrificante que facilita nessa passagem do espermatozoide durante todo esse trajeto, tá bom? Vamos lá. Aqui é para vocês, certo? Que vocês possam visualizar a estrutura da vesícula seminal, certo? Que ela fica um pouquinho atrás da próstata, tá ok? E ela é responsável pela secreção também do líquido junto com a próstata, para que esses espermatozoides sejam expostos para o meio externo durante o processo de ejaculação, tá bom? Vamos continuar. O que é o sêmen? O sêmen, ele é um líquido denso, gelatinoso, aspecto gelatinoso, branco acinzentado e opalino, ou seja, ele tem um aspecto opaco e ao mesmo tempo cristalino. Ele tem uma mistura de secreções testiculares, mistura do líquido excretado da vesícula seminal, da próstata e da glândula de Cooper. E o volume geralmente ejaculado pelo homem é de 2 a 4 ml a cada ejaculação. E em cada ejaculação, dentro desses 2 a 4 ml, o homem produz cerca de 100 milhões de espermatozoides. Obviamente que esses 100 milhões de espermatozoides não irão ser fecundados ao mesmo tempo. A partir do momento que a mulher ela está num período fértil, no processo de ovulação, e que esse espermatozoide fecunda esse óvulo, o óvulo ele é uma coisa assim, muito inteligente do corpo da mulher, porque ele, ao ser fecundado, ele cria uma barreira onde mais nenhum outro espermatozoide entre. Caso a mulher ovule 2 vezes ao mesmo tempo, pode sim haver a ovulação de mais um espermatozoide com esse óvulo, podendo gerar a gravidez gemelar, a gravidez de gêmeos, tá certo? O pênis ele tem um formato cilíndrico, variando de 10 a 18 centímetros quando ereto, tá certo? E ele é um órgão esponjoso, certo? Esponjoso e cavernoso. Ou seja, para que ele fique ereto, ele é necessário ter uma grande irrigação sanguínea no local. Por isso que os tipos de tecidos que formam o pênis são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, tá certo? Como eu acabei de falar, tanto atua na reprodução
quanto na excreção, tá certo? Na excreção durante o processo da urina, tá certo? Aqui é para que vocês possam visualizar, certo? Ó, aqui do ladinho, certo? Mais próximo à parte externa do pênis, encontra-se os corpos cavernosos, certo? Esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso que está mais interno são os responsáveis por receber uma grande irrigação de sangue durante o processo de ereção masculina. Já o corpo, o que vai atuar no processo de excreção, no processo que o homem vai urinar, é o corpo esponjoso, que é o corpo que está aqui bem ligado à uretra masculina, tá certo? E professora, aí vocês devem estar se perguntando, professora, e da onde é que vem esse sangue que contribui para que o homem sofra esse processo de ereção? Através dos estímulos nervosos, dos estímulos que o homem sente o prazer durante a relação sexual, e o corpo masculino automaticamente, o estímulo do prazer no cérebro vai dizer, tá acontecendo isso, então vamos lá para a ereção. E há uma irrigação de sangue para que haja a ereção masculina, tá certo? Caso isso não aconteça durante o ato sexual, ele tem alguma disfunção em relação a esse estímulo. Tem tratamento, professora? Lógico que tem tratamento, tá bom? Aqui é para que vocês possam visualizar como é que é durante o ato sexual, tá certo? Aqui embaixo ela tem as veias dilatadas, onde há realmente uma irrigação sanguínea para que esse pênis fique ereto, tá ok? A próstata ela fica localizada abaixo da bexiga, ela produz uma secreção leitosa e alcalina que contribui na motilidade dos espermatozoides e na neutralização da secreção vaginal. E esse líquido prostático, ele compõe o sêmen, tá ok? Aqui para vocês verem onde fica a próstata, logo abaixo da bexiga masculina, tá ok? E essa aqui é a visão que eu tenho da próstata, tá ok? Essa próstata tem as vesículas seminais que produzem esse líquido que contribui para a motilidade do espermatozoide para que ele possa atravessar todo o canal vaginal, tá certo? Para que ele possa chegar são e salvo no ovário da mulher para que haja o processo de fecundação, tá ok? Pronto, e na próxima parte da aula, que é a última parte da aula do sistema reprodutor, irei falar sobre o sistema reprodutor feminino. Até lá, pessoal!